Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Fábio, sou professor de Geografia do Procad. E eu vou estar aqui dando uma pequena aula, meio que expondo, por causa do tempo, alguns assuntos para vocês se interessarem, pesquisarem, verem vídeo, música e texto, livros sobre esse assunto, certo? Que é o dia da abolição, que é dia 3 de maio. Então, eu queria falar um pouco da reconstrução histórica que teve durante esses longos séculos, da escravidão até a gente chegar na sociedade atual e o que a gente vê hoje de desigualdade e tudo mais. O que acontece? Diferenciando a nossa escravidão moderna, digamos assim, do africano, para a escravização que eu vi antes com os gregos, egípcios, romanos e tudo mais, é que, primeiro, a antiga, a escravidão que era pelos gregos e tudo mais, era não por uma pessoa etnia, era por guerra ou dívida. Não era porque eu tenho uma característica, eu tenho um nariz desse tamanho, eu tenho um tipo de cabelo e por isso eu ia ser escravo, não. Ia ser necessariamente porque ou a pessoa, eu fui preso em uma guerra e vão me usar como minha mão de obra, digamos assim, ou eu estou devendo dinheiro para uma pessoa e simplesmente eu vou ter que trabalhar como escravo até pagar. E outro fator também é que o escravo moderno, ele é considerado um produto em si próprio. O que é um produto em si próprio? Se eu fosse um escravo, eu tenho valor não só na minha potencialidade de fazer trabalho ou serviços, mas eu também sou um produto, eu não sou mais um humano. Então, quando eu não sou mais um humano, eu posso ser vendido gerando lucro. Lucro é aquele dinheiro extra que a gente acaba ganhando e você vende produtos. Então, a gente já corta aí essa diferença. A escravidão que a gente conhece como moderna, a escravidão africana, ela vai do século XVI até o século XIX, certo? Ela vai ser influenciada por quê? Os países europeus estavam tendo muita influência no globo, principalmente invadindo terras como a Austrália, Brasil, que ainda não era Brasil, obviamente, Estados Unidos, Nova Zelândia. Então, eles tentavam usar dessa população para os trabalhos que eles queriam, que era o plantation. Monocultura é um tipo de planta, seja a cana-de-açúcar no período depois do café no Brasil, os dois no Brasil, né? Em larga escala para ser exportação para a Europa, para negociar com a Ásia e tudo mais. Não ficava no próprio Brasil, sabe? Aí o que acontece? Se eu fosse pagar um trabalhador, por exemplo, no Brasil, que é o exemplo que a gente vai citar, para estar trabalhando embaixo do sol 12 horas, desumano, então ou a pessoa teria que ter um salário absurdo. Isso não é vantajoso para quem quer lucro. Então o que acontece? Nisso, as pessoas faziam o quê? Escravo, velho. Você comprava, teve um comércio com africanos, alguns capturavam, porque a África, a gente fala africano no geral, é um pouco complicado, porque eram várias tribos, com várias culturas diferentes. A gente tem que tirar essa coisa da cabeça que o africano é burro. Ele teve um período que ele foi colonizado, digamos assim, pelos árabes. Então algumas tribos aprendiam escrita, algumas tribos aprendiam agricultura, outras não aprendiam. Não quer dizer que elas são burras, que elas não necessitavam desse tipo de conhecimento. Então a gente tem que ver as várias variáveis e não só fazer um julgamento de conhecimento comum, conhecimento que a gente acha, né? Que às vezes vem cheio de preconceito. Então o que acontece? Essas pessoas também que vinham da África, o filho da pessoa era escravo, então diferente das outras, que se eu for preso, meu filho necessariamente não vai ser preso. Ou se eu virei escravo de dívida, minha esposa não necessariamente vai virar, sabe? Mas da africana não. O filho do escravo era, e se ele separava a família, o trabalho, como eu disse, longas horas de trabalho, ia depender muito de cada senhor de engenho. Então era uma situação bem triste para essa pessoa. Tanto que os escravos não eram submissos. O que é um submisso? A pessoa que aceita tudo, eu vou trabalhar e tal. Não, pelo contrário, eles fizeram várias revoltas no país. Eles se matar mesmo que seja ruim. Agora imagina você ir para um país que você não gosta, trabalhar para uma pessoa que você não quer, perder o contato com sua família pro resto da vida, seus filhos, sua esposa. Então era basicamente um inferno e a morte era menos pior que isso, sabe? Aí o que acontece? A formação de quilombos durante vários períodos, que eram os escravos fugitivos, se juntavam, faziam como fosse um grupamento, que eles usavam furto, às vezes assalto à mão armada para poder sobreviver, certo? Não era para estar acumulando riqueza, era sim para sobreviver, sua própria subsistência. Então o que acontece? Precisava de muita mão de obra nas colônias. E quando as populações locais não trabalhavam, que foi o caso no Brasil, porque o nativo brasileiro, popularmente chamado de índio, que eu não curto chamar,
porque quem deu essa nomeação foi os europeus. Eles tinham o próprio nome de cada tribo, que foram destroçadas pelos europeus. Então o que acontece? Eles não eram acostumados a esse tipo de trabalho. Eles trabalhavam numa economia, digamos assim, de subsistência, que é coleta, eu pego minhas frutas, vou caçar, pego os animais para eu comer, e não tá gerando lucro nem nada disso. Obviamente estou falando de forma bem generalizada, mas vão ter outras tribos que têm agricultura e por aí vai. Era bem rica a cultura brasileira, que a gente tem alguns resquícios pequenos hoje. O que acontece? A escravidão ela foi sustentada principalmente pela economia, como eu disse. O escravo ele vai gerar lucro não só por ele ser vendido, não gostei do escravo, vou vender ele, porque e também pelo que ele vai fazer. Eu vou dar um local de trabalho horrível para ele viver, ele vai ser transportado em péssimas condições de saúde, onde muitos vão morrer por doenças, seja varíola, seja a peste bubônica, enfim. E quando ele chega no local, eu vou dar uma má alimentação, que ele vai ter muita comida, ele fica com o corpo, digamos assim, esbelto, forte, musculoso, mas ele está mal nutrido, e mal nutrido ele fica suscetível às doenças, como eu disse agora, que também vão ter dengue e tudo mais, malária, e vai variar de cada localidade, certo? Aí o que acontece? Nisso, a gente tem principalmente os quilombos sendo a medida que vai minando aos poucos a escravidão de dentro para fora. E outros preconceitos também que ficam da escravidão, que é interessante, que quando começou a ter as alforrias, que era a alforria? Era uma carta que a pessoa tinha para dizer que ela não era escravo. Você vê que o preconceito era que todo negro, toda pessoa preta que era confrontado com a pessoa branca, ela tem que mostrar a carta para dizer que não estava fugindo, não estava roubando, ou não era abandonado, ou algo assim, sabe? Para não ser preso, para não ser comprado por outra pessoa, ou algo assim. Então, a gente vê isso muito na sociedade quando uma pessoa de características fenótipas negroides vai ser encontrado pela polícia e acaba sofrendo repressão, seja verbal ou física, certo? Diferente de muitas pessoas brancas. Tanto que a escravidão, ela, para não ser só dizer que a gente só é escravo por viés econômico, eles tentavam usar uma pseudociência que não utilizava o método científico e usava algumas coisas da ciência com o interesse de dizer, como diria Santo Agostinho, o que eu acho bom eu quero provar, o que eu acho bom eu vou achar certo. Então, não é bem assim a frase, mas segundo ele a intenção, né? Então eu vou achar bom que a escravidão seja útil. Aí eu vou dizer que, segundo a religião da Igreja Católica, na época, que a pessoa não tem alma, então ela é um objeto, ou você tentava usar a biologia para dizer que a pessoa africana tinha um cérebro menor ou menos desenvolvido, que não tem nada a ver. O Homo sapiens, que é a nossa espécie, ela veio da África, sabe? E era uma pessoa de características negroides. A gente ficou características mais brancóides quando a gente se misturou com os europeus. Então é totalmente errado, não tem lógica, é desumano você descaracterizar, humilhar uma pessoa, forçar ela, separar ela por causa da cor, por causa da etnia, por causa do nariz, por causa da fala, sabe? Não é uma coisa que não tem sentido, como eu disse. E a gente tem que sempre reforçar isso para que não aconteça, porque se a gente não estuda a história, o que acontece? Tende a se repetir, não necessariamente com o mesmo povo, mas com outro povo, as mesmas categorias. E na história nada se apaga, logo a gente tem que aprender com ela. E quando essas pessoas eram trazidas para o Brasil, viam poucas mulheres em compensação com homens, mesmo elas tendo a mesma mão de obra, mesma força de trabalho, mas por questões da cultura africana valorizar muito a mulher, então elas acabavam ficando lá. Só que as que vinham sofriam abuso sexual do senhor de engenho, na sociedade tinha poucas alforrias, não era interessante para o senhor de engenho ter escravos crianças, porque não vai trabalhar a mesma coisa, ele tem que sustentar até ele crescer, a não ser que fosse filho dele, se ele tivesse interesse, senão ele deixava a escrava cuidar e ela que fizesse o jeito que fosse. E nem escravos muito velhos, porque ele não ia ter a mesma força de obra, a mão de obra, digamos assim. Então a vida útil do escravo ia ser de 7 a 9 anos, vai variar muito da pessoa, do historiador que está falando. Vão ter obviamente escravos que viveram mais, outros que viveram bem menos, mas são muito variáveis, a gente não pode, mas é uma generalização para a gente conseguir falar, né? Aí o que acontece? Nisso, se o escravo morrer e ele já me deu o lucro que ele podia me dar, eu compro outro e independente. Aí o que acontece? Lá quando a gente vai chegar perto da Lei Áurea, a gente tem 1850, a proibição de trazer pessoas africanas para a colônia brasileira, isso muito pelas lutas de ex-alforriados negros que
que iriam estar lutando pelos seus direitos, e da Inglaterra, mas não porque a Inglaterra era bonzinha, e sim porque teve a Revolução Industrial e ela estava querendo exportar seus produtos. Ela precisava de mão de obra, de pessoas assalariadas. Porque se fosse um escravo, o escravo não recebe salário, logo ele não tem dinheiro e ele não pode comprar meus produtos. Então ela forçava os países a terem trabalhadores para poder estar vendendo produto, e ela está ganhando dinheiro economicamente. Ela não é bonzinha, é porque usar esse conceito de bom e mal na história, na humanidade, é uma coisa muito simplória. Então a gente tem que analisar todo o espectro de o que levou, político, econômico, social, sabe? Aí o que acontece? A gente vai ter, né, em 1850, que é proibido trazer escravo de fora, só que isso teve um efeito contrário. O escravo na época valorizou, porque ficavam com medo de não ter como trazer, e trazia muito, com medo de não poder trazer mais. Então isso foi um problema que a sociedade teve que discutir sobre isso. Aí lá para 1871, já pouco perto de ter a abolição, teve a lei do ventre livre, onde o escravo, o filho do escravo necessariamente ele não é escravo. E só que obviamente isso não era muito bem organizado. O Brasil, por ser um país com tamanho continental, era muito difícil fazer essa vigilância, então muito tempo foram muitas críticas. Então, como eu disse, muitos desaforriados que lutaram por isso. Também outras pessoas que nasciam na sociedade estudavam de fora e viam que não tinha sentido o que estava acontecendo. Por exemplo, o pernambucano Joaquim Nabuco, que vai estar escrevendo sobre isso, e outros inúmeros. E o Brasil teve a chance de ser um dos primeiros países da América a abolir a escravidão, só que na época não aboliu e a gente acabou se tornando o último. E a Inglaterra, né, que foi o primeiro a começar a escravidão, foi o primeiro a terminar e querer influenciar, porque eu já disse, outros países a não ter escravo para ela estar gerando mão de obra. O Ceará foi o primeiro estado do Brasil, em 1883, 84, a decretar a abolição, e a gente vai ter a Lei Áurea, né, em 88. Aí o que acontece? Só que a Lei Áurea, ela foi uma coisa muito superficial, ela simplesmente só tirou a culpa, digamos, dela de ressarcir essas pessoas pela dívida histórica, não dívida especificamente de uma pessoa, mas sim toda a humanidade para com essa população. Ela simplesmente disse, vocês estão livres, mas não deu nem terra para essas pessoas terem subsistência. O que é subsistência? Elas sobreviverem, plantar, gerar venda, tudo mais. Simplesmente, pessoas eram livres, agora dizia, você não é mais escravo, mas eu não te ofereço a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Você agora fica muito à mercê de situações como que vai gerar o furto, para a pessoa estar sobrevivendo, sabe? E muitas pessoas continuaram muito tempo trabalhando como escravos, porque não tinha, ou ganhando muito pouco. Essas pessoas não tinham como ter dinheiro, nenhuma forma de renda, elas ficavam à mercê do Estado, basicamente. Então, muitas acabavam criando as favelas por os locais de moradia serem caros, como eu disse, recorrendo a furto. Então a gente vê essas consequências até hoje. Não só o racismo, né, como eu disse, que a pessoa, características fenótipicas negroides, seria um escravo em potencial, e ela teria que estar mostrando a carta, tanto que as abordagens policiais mostram isso, mas também, principalmente nas desigualdades sociais, onde as pessoas mais ricas do Brasil não são características pessoas pretas, e as pessoas que mais entram na faculdade raramente são pessoas características negroides. No mercado de trabalho, nas posições mais altas. Então são coisas que a gente tem que estar combatendo, com protestos, estudando para estar vendo os erros que a gente está cometendo, porque a nossa cultura faz que a gente seja muito preconceituoso. Todo mundo vai ter preconceito por causa da cultura. A gente nasce sem preconceito, mas a gente vai aprendendo muito durante a nossa vida, que a gente, quando estuda, a gente lê, vê, tem empatia, vê a dor do outro, a gente acaba desconstruindo esses preconceitos, sabe? Seja de gênero, de raça, enfim, como eu disse, não é lógico, não tem sentido. Então, a nossa própria fala diária, ela tem muitos preconceitos que a gente acaba utilizando e nem percebe, sabe? De lista negra, criado mudo, essas coisas são muito complicadas. A própria embate entre a palavra preto e negro é uma coisa muito rica de se estudar, sabe? Por isso que eu tô falando, nos recomendados vai ter muito conteúdo para vocês explorarem. E se tiverem dúvida e tudo mais, achou que eu não falei alguma coisa ou deveria falar mais, só mandar nos comentários. Então, gente, só bem resumidamente, a Lei Áurea foi uma lei importante, querendo ou não, porque tirou a escravidão, mas não deu suporte para essas pessoas, então muitas pessoas continuaram na escravidão. Então, tanto que muitas pessoas
que se consideram da cultura africana ou cultura brasileira descendente de escravos, acabam não comemorando o dia, ou só achando um dia um marco importante, mas não dando todo o valor quando as pessoas brancas ou as pessoas que estão no topo querem que o dia tenha pra estar passando isso pra eles. É isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu.